Pronto. Então, na aula passada, que foi a apresentação de seminários, eu deixei para vocês verem esse conteúdo aqui, que é a questão das dosagens de compostos bioquímicos no sangue. Certo? Alguém viu esse slide que eu deixei? E aquele texto de apoio sobre diabetes felina? Me digam aí, se vocês viram esse material de apoio. Bora? Eu não vi não, professor. Certo. Vocês e essa mania, né, de não ver o material de apoio que eu posto, mas tudo bem. Pessoal, esse material aqui, ele é baseado nos compostos bioquímicos sanguíneos humanos, certo? Vale lembrar que mais pra frente, no curso de medicina veterinária, vocês vão trabalhar com compostos bioquímicos sanguíneos em animais e interpretação de exames em outros animais, no caso, certo? A gente vai pegar como base os compostos sanguíneos humanos, só para vocês entenderem que, assim, em relação a esse conteúdo, não tem o que fazer. Vocês vão ter que ver, vocês vão ter que estudar e vão ter que memorizar as quantidades de cada composto bioquímico sanguíneo, ok? Então, a análise bioquímica do sangue é um método de diagnóstico de laboratório que permite avaliar o metabolismo e função de órgãos internos, sendo um dos métodos mais comuns de laboratório para diagnóstico. Então, permite julgar sobre a composição química do sangue e, por conseguinte, o estado de muitos órgãos, o sistema dos rins, do fígado, do pâncreas, sistema imunológico, sistema endócrino, entre outros. Então, vocês viram, por exemplo, na aula passada que vocês apresentaram o seminário sobre bioquímica dos hormônios, que, a depender das situações, não só os hormônios, mas outros compostos bioquímicos, eles são sempre jogados na corrente sanguínea, porque nós já vimos e nós já entendemos que o sangue, ele transporta todas essas substâncias pelo corpo. Então, por isso que a grande maioria dos exames é sempre feita através da colheita do sangue. Óbvio que a gente tem exames que são feitos através da urina, outros através das fezes, mas a grande maioria das quantidades de compostos bioquímicos são verificados a partir do sangue, porque é nesse tecido que eles são jogados, né? Que eles são colocados para transportar. Então nós vamos preparar aqui um glossáriozinho muito rápido para vocês. Vocês vão ver sempre esse DL, né? Nos resultados dos exames, né? Então DL é decilitro ou a cada 100 ml. Então se eu tenho 1 grama por DL, 1 G por DL, por exemplo, eu vou ter 1 grama de determinada substância para cada 100 ml ou para cada decilitro. IRC, insuficiência renal crônica, IRA, insuficiência renal aguda, e os cátions, nós vamos ver um pouco mais para frente, só retomando esse conceito de química, é um átomo que perde elétrons e adquire carga positiva, ok? Então nós vamos começar com o primeiro componente. Ele sempre vai ter assim uma revisãozinha daquilo que a gente já estudou. Nós já sabemos que a glicose é um carboidrato, é a nossa fonte primária de energia, que essa glicose, essa quantidade de glicose é regulada por 2 hormônios que vocês mostraram semana passada, né, que é a insulina e o glucagon. Então são eles que regulam essas quantidades de hormônios. A insulina na fase de absorção, no período absortivo, e o glucagon no período de jejum, né? E essas quantidades de glicose, elas podem ser vistas, como vocês já sabem, através de um exame chamado de glicemia de jejum, né? Que é feito através do sangue. E aí nós podemos encontrar 2 estados: a hiperglicemia, quando esse nível de glicose está muito alto, e a hipoglicemia, quando ele está muito baixo. O que é que nós precisamos focar? Nós precisamos focar nos valores de referência, seja para seres humanos e, no caso de vocês, para outros animais, né? Eu vou mostrar mais para frente quais são os principais exames bioquímicos que são realizados em outros animais, certo? Então aqui nós temos os valores de referência. O nível normal, nós temos 70 a 99 miligramas por decilitro. Viram o decilitro aparecendo? Então 70 a 99. O nível pré-diabetes, 100 a 125.
Nível diabetes mellitus acima de 126. Como eu já falei para vocês, todos esses valores, seja da glicose, seja dos triglicerídeos, seja de qualquer outro composto bioquímico, eles vão variar as quantidades de normal e anormal, por assim dizer, de acordo com a espécie que nós estamos tratando. Como eu falei para vocês, não tem muito segredo. É vocês retomarem o slide, anotarem essas quantidades e começarem já a decorá-las, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo de exame de glicemia, né? O primeiro exame, o primeiro resultado, eu vou ter 243,47, que está muito acima do normal. Então vamos voltar aqui. O normal é de 70 a 99. Abaixo disso está fora do normal. Acima disso está fora do normal. Aí nós vamos voltar a um outro conceito que eu debati na aula atrasada com vocês, na aula anterior à passada, que é o conceito de homeostasia, né? Que a gente dizia que, e vocês até trouxeram nos seminários da aula passada, que o nosso corpo ele sempre vai trabalhar para estar em equilíbrio, para que todas as suas funções estejam em equilíbrio. Então, esse trabalho, esse equilíbrio das funções vitais, das funções corporais, a gente chama de homeostasia. Então, sempre que esses níveis aumentam ou diminuem, o nosso corpo sai desse estado de homeostasia, ok? Então, o normal, que é a glicose em jejum, está aqui 76,85, e abaixo do normal, que é um estado de hipoglicemia, está com 49,27. Ok? É só para vocês irem já entendendo e se habituando com esses números. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá tudo correto? Tá tudo show até aqui? Me digam aí. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Ok. Pronto. Já tomou um hoje, Chagas? Eu tô com uns dias que não tô bebendo, que a mulher não deixou não. Sua mulher é sabida, ela sabe das coisas, viu? Muito bem, diga ela que eu já sou fã dela. Então, a gente vai agora falar dos lipídios. Nós já falamos em aulas anteriores, né, que esses lipídios são a nossa fonte secundária de energia, no caso as gorduras, são armazenadas nas nossas células, nos adipócitos, em forma de triglicerídeos. Para quem não lembra, um triglicerídeo é uma molécula que é composta por um álcool, que é um glicerol, e mais 3 ácidos graxos, certo? Então essas moléculas de triglicerídeos elas vão se concentrar nas nossas células e, a depender da quantidade, vão cair no nosso sangue, certo? Então esses lipídios eles têm a função, como a gente já viu anteriormente, de ser a nossa fonte secundária de energia, porém, a depender da quantidade, eles podem causar uma série de complicações. Dentre elas, uma que a gente falou bastante, que é a questão da aterosclerose. Lembra que a gente já falou da diferença entre HDL e LDL? Lembra? Que o HDL e o LDL não são colesteróis, mas são lipoproteínas que se agarram aos colesteróis. Lembram dessa aula? Lembra que a gente debateu bastante sobre esse tema? Eu lembro. Pronto. Que o HDL, só recapitulando, é a lipoproteína de baixa densidade e o HDL é a alta densidade. O LDL é o de baixa densidade, certo? Então aqui nós temos um exemplo, né? O VLDL seriam os colesteróis totais, né? O valor total desses colesteróis. O LDL é a lipoproteína de alta densidade e o HDL é a lipoproteína de alta densidade. Nós já até falamos nessa aula sobre HDL e LDL, sobre a questão das quantidades. Nós falamos que quanto maior a quantidade do que a gente chama de colesterol ruim, né, popularmente... Peraí, tem alguém entrando. Opa. Quando a gente fala, quando existe um aumento do HDL, é porque nós temos um aumento de gordura de triglicerídeos no sangue. Porque esse HDL, na verdade, ele serve para que o corpo manda para ele pegar um outro tipo de gordura, né? Ele pega um outro tipo de gordura para formar
os ácidos nucleicos, que também são, junto com os ácidos nucleicos, formar a parede celular, a membrana celular e outros compostos que precisam de gordura. Só que como ele vê o colesterol no sangue, ele se agarra a esse colesterol e vai se prender na parede de algumas veias ou artérias, formando o que a gente chama de ateromas, gerando uma doença chamada de aterosclerose. Em contrapartida, o HDL, que é a proteína de alta densidade, ele não passa de maneira tão devagar no sangue. Então ele pega essa gordura que é processada, metabolizada no fígado. Porém, como a gente viu nas aulas anteriores, isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. Porque essa gordura, quando ela é levada para o fígado, ela é processada e a depender da quantidade, essa gordura que é processada no fígado, ela pode gerar pedra na vesícula, ela pode gerar esteatose hepática, que é a questão da gordura no fígado, e etc. Então nós também temos valores referenciais desse composto bioquímico no sangue. Então aqui nós temos essa tabelinha. Cadê meu mouse? Aqui. Nós temos esses valores aqui, que seria o desejável, menor que 200 é o desejável, 200 a 230 limítrofe, 240 o maior alto. Né? Então nós temos essas tabelinhas aqui. Na verdade, eu estou retomando esse conteúdo só para a gente fazer uma revisão e para vocês entenderem que esses valores referenciais, eles são em humanos, mas existem também os valores referenciais em outros animais. Da mesma forma que a gente precisa entender esse processo desses compostos bioquímicos, as quantidades desses compostos bioquímicos no sangue humano, a gente também precisa entender como é que isso funciona em outros animais, que nos vertebrados e nos mamíferos basicamente funciona da mesma forma, certo? Então aqui nós temos a explicação dos triglicerídeos que eu acabei de falar para vocês, por isso que a gente não vai passar, né, novamente. Então, quando esse triglicerídeo aumenta, nós temos um risco de doença cardiovascular. Né? Então, triglicerídeos aumentados também podem aumentar o risco de doença cardiovascular. Portanto, é necessário tratamento específico para a sua redução em algumas situações. Certo? E aqui nós temos os valores de referência. Normal, limítrofe, alto e muito alto. Ok? Mais uma vez dizendo para vocês, não tem escapatória. Tem que ver o slide, tem que ver esses valores de referência e tem que botar no juizinho de vocês cada um desses valores de referência, certo? Nós já temos a creatina, que é um catabolito do metabolismo muscular da fosfocreatina, utilizada no músculo para obter energia instantânea. A creatinina é uma espécie de lixo metabólico resultante desse consumo constante. Após sua geração, a creatinina é lançada na corrente sanguínea, sendo eliminada no corpo na urina através dos rins. Sendo assim, é um ótimo parâmetro de avaliação da função renal, já que sua produção apenas depende do metabolismo celular muscular e é quase exclusivamente eliminada pela filtração glomerular. Então, como a creatinina é uma substância que é produzida no organismo de acordo com o nível de massa muscular, é normal os homens terem maiores níveis de creatinina no sangue, pois eles têm os músculos mais desenvolvidos que as mulheres. Então a creatinina é um composto que é visto, que é analisado e que é parametrizado através da urina. Já não é um composto que a gente olha no sangue. E aí a gente vê que tem um parâmetro para os homens e tem um parâmetro para as mulheres. Alguns exames bioquímicos têm esses parâmetros para homens e para mulheres. Nesse caso aqui, vai depender da composição muscular, porque morfofisiologicamente o homem ele tem uma composição muscular maior do que a mulher, enquanto que a mulher tem uma composição lipídica, uma composição de gordura maior, né, do que a do homem. Quando a creatinina está acima do normal, pode indicar uma lesão nos vasos sanguíneos, né, ou uma infecção nos rins, ou uma redução do fluxo de sangue para os rins e etc. Os valores da creatinina baixa no sangue não são motivo de preocupação e são mais frequentes em grávidas e em pacientes com doenças hepáticas.
Então vale lembrar o que eu já falei para vocês, que mais para frente vocês vão estudar mais especificamente a interpretação de exames veterinários. E é muito importante que vocês já tenham essa consciência que não dá para fazer muitas vezes um diagnóstico só olhando o animal. Olhei e já dá para saber. Obviamente que vocês vão precisar solicitar exames enquanto futuros médicos e médicas veterinárias. E dependendo da sintomatologia que o animal apresente, vocês vão precisar saber que tipo de exames vocês vão solicitar. Então, acredito que na grande maioria dos casos, não dá para você fazer um diagnóstico sem que você solicite alguns exames bioquímicos, sejam de sangue, sejam de urina, sejam de fezes. A ureia, como nós já vimos, é um composto nitrogenado que é eliminado pela urina. Lembram lá do ciclo da ureia que a gente já trabalhou, da quebra dos aminoácidos que se transformam em amônia, que se transformam em ureia e são eliminados? Então a ureia é também um composto nitrogenado que é eliminado pela urina. E aí, como a gente acabou de falar, a ureia é um composto produzido pelo fígado a partir da amônia, resultante do metabolismo das proteínas, sendo eliminado através da urina. Então, saber a dosagem da ureia no sangue ajuda a avaliar a função renal, porque a ureia é uma substância filtrada pelos rins. Então, sinais de possíveis doenças renais: hipertensão, cálculos renais, infecções urinárias e volume urinário pequeno, certo? Então, os valores normais das quantidades de ureia podem ser de 15 a 45 miligramas por decilitro, ok? Pessoal, até aqui tudo bem? Parece que está todo mundo dormindo. Tudo bem. Beleza. Eu não vi Ana Clévia por aqui hoje, vi? Não vi Ana Clévia. Carla Tayane nunca mais apareceu. Minha gente, me dê notícia desse povo. Eu não sei não. Ana Clévia estava ontem na aula. Eita, deixou para faltar justamente na minha aula. Sei não, viu? E Carla Tayane, vocês dão notícia dela? Ela não apareceu essa semana, não. Carla? Sim. Ai, minha Nossa Senhora, mas vamos lá. Então, quando os valores da ureia estão aumentados, nós temos aí insuficiência renal, pode ser uma dieta rica em proteínas, né? Tumores, infecções, enfim. E quando os valores estão diminuídos, podem indicar desnutrição, dieta pobre em proteínas, insuficiência hepática, pode acontecer isso na gestação, e doença cêlica ou celíaca. Sabem o que é doença celíaca? Já ouviram falar nisso? O que, professor? Doença celíaca ou célica. Aquela galera que tem intolerância ao glúten, que tem nas farinhas, né? Na farinha de trigo e etc. Todos os derivados do trigo. Então aqui nós temos os exemplos, né? De como vem os exames. Então o exame vem o resultado e vem a tabelinha para a gente já meio que fazer uma autointerpretação para saber se esses resultados eles estão acima da média, abaixo da média e etc. O ácido lático ele vem também do metabolismo muscular, né, da glicose da quebra da glicose nos músculos, do glicogênio mais precisamente, né? Nós já sabemos que o glicogênio é a nossa glicose armazenada. Nós temos o glicogênio muscular e o glicogênio hepático. Então, o glicogênio muscular é usado apenas e tão somente pelos músculos, enquanto que o glicogênio hepático ele é usado, o fígado quebra esse glicogênio e glicose e manda para todo o corpo. Então, o acúmulo de ácido lático vai impedir o corpo de continuar a realizar esforços físicos até ele ser eliminado totalmente no organismo. Já que o nível de lactato no sangue vai estar alto, os músculos não vão ter mais glicose para metabolizar. Então a gente pode ter aí algumas complicações com o nível de ácido lático alto, né? O valor de referência do ácido lático é 4,5 a 19,8 miligramas por decilitro.
Quando essa acidose lática ou quando esse ácido lático está alto, nós temos que é a condição em que o nível do ácido lático no organismo é maior que o normal. E aí a gente pode apresentar alguns quadros como insuficiência renal, doença hepática, pós-exercício físico, deficiência metabólica de ácidos graxos e cetoacidose diabética. Nós temos o ácido úrico, que é um outro composto nitrogenado que também é eliminado pela urina. E quando esse ácido úrico está alto, então vejam que todos os compostos que são eliminados pela urina, se eles estão altos, provavelmente vai indicar algum quadro de insuficiência renal. Então, quando esse ácido úrico está alto, então nós vamos ter gota, que é aquela inflamação nas juntas, que muitas vezes o ácido úrico a quantidade está tão aumentada que ele forma pequenas pedrinhas entre as juntas, geralmente ou das mãos ou dos pés. Então, quem tem gota, geralmente não pode comer carne vermelha, tem que fazer uma dieta bem rígida para que esse ácido úrico diminua. E essas pedrinhas, porque fica assim, nas articulações fica como se fosse uma pedrinha de sal do ácido úrico. Então isso vai provocar dores muito grandes. Aí a gente tem a IRA, né, que é a insuficiência renal aguda, e o IRC, que é a insuficiência renal crônica, que a gente viu lá no glossário inicialmente. E também pode gerar cálculos renais. Não vamos falar do ciclo do ácido úrico no organismo, porque nós já discutimos isso. Aqui nós temos os principais achados que, com os valores de referência, que vocês vão ver depois, né? E aí nós temos os eletrólitos, que são os cátions, né, que a gente também já viu lá no glossário, são átomos que perdem elétrons, mas que ficam com carga positiva, e que eles também podem ser medidos na nossa corrente sanguínea através do nosso sangue, e que as quantidades desses eletrólitos, eles também podem denunciar alguns tipos de doenças ou alguns tipos de mau funcionamento de alguns órgãos. Então nós temos sódio, potássio, cálcio e magnésio. Quando o sódio ele está alto, né, nós temos aqui que o sódio é o principal cátion do fluido extracelular e é essencial na manutenção da pressão osmótica do sangue, plasma e fluidos extracelulares. Sua absorção ocorre rapidamente no trato gastrointestinal e sua excreção é principalmente na urina. Ajuda a regular a quantidade de água que está dentro e em torno das células. Pessoal, lá em biologia celular e molecular, vocês já estudaram transporte celular através da membrana? Já estudaram um conteúdo chamado bomba de sódio e potássio? Já. Pronto, ótimo. Então, tanto a quantidade de sódio quanto a quantidade de potássio no corpo tem a ver com esse mecanismo da bomba de sódio e potássio, né? Nós temos aí o equilíbrio osmótico. Já estudaram a questão da osmose também, né? Sim. Pronto. Então eu tenho um meio, a osmose, que é a entrada de água de um meio muito concentrado para um meio pouco concentrado, né? E tanto o sódio quanto o potássio vão ajudar na regulação dessa entrada, desse transporte de substâncias dentro da célula, quanto também vão regular a questão osmótica, ok? Potássio também vai ajudar nessa regulação, né, já que a bomba é de sódio e potássio. O cálcio, né, é um outro elemento. Como vocês viram no seminário, né, vocês apresentaram a tireoide e as paratireoides. As paratireoides vão trabalhar basicamente com a absorção de cálcio pelo corpo. E aí nós podemos ter a hipocalcemia ou a hipercalcemia, né, que a hipocalcemia pouco cálcio, a hipercalcemia muito cálcio. E aí nós podemos, de acordo com esses achados, encontrar que esse ser pode ter uma disfunção na paratireoide e uma consequente deficiência de vitamina D, ok? Então o magnésio, nós temos aqui os outros valores de referência. Ele indica geralmente uma falha renal, de acordo com seus achados, e ele está ligado com a regulação e o equilíbrio
ácido básico e regulação de cálcio e aldosterona, que é um outro hormônio que vocês já falaram na aula passada. Então aqui nós temos os principais exames bioquímicos veterinários, certo? Então nós temos os eletrólitos, que nós acabamos de falar, gasometria, glicemia, perfil hepático, perfil renal, colesterol, triglicérides, cálcio, fósforo, lipase pancreática específica, amilase e lipase, ácidos biliares e SDMA. Então só para que vocês conheçam e para que a partir desses exames e a partir desse tema da aula de hoje, vocês já possam ter a curiosidade de começar a pesquisar sobre isso. Que exames veterinários são realizados, quais são os níveis de cada composto bioquímico para cada espécie, para um grande animal, para um pequeno animal, certo? O que é que muda de espécie para espécie? Será que esses níveis são os mesmos em aves e em mamíferos? E por que é que muda? Então a intenção é exatamente fazer com que, a partir desses temas, vocês tenham essa curiosidade de fazer essa aplicação, essa aplicabilidade desse conteúdo, desses níveis de compostos bioquímicos aplicados também à veterinária, certo? Que é a nossa intenção. E aí nós vamos resolver um pequeno caso clínico, certo? Agora, um homem de 50 anos procurou seu clínico para uma avaliação de rotina. Ele aparentava ser saudável, queixou-se de dor no peito ocasional, que era acompanhada por uma sensação de tontura, falta de ar e formigamento nos dedos. Isto geralmente acontecia no final da tarde, durante a caminhada que ele fazia após o jantar. A dor no peito tinha duração muito curta e desaparecia quando ele parava de caminhar. Por este motivo, ele parou com suas caminhadas recentemente. Ao exame físico, não apresentou nenhuma anormalidade. O paciente tem história familiar de doença arterial coronariana. Seu pai foi diagnosticado aos 60 anos e submeteu-se à cirurgia de ponte safena. Seu avô paterno morreu de ataque cardíaco aos 60 anos. O paciente relata grande estresse. Os exames laboratoriais são mostrados na tabela abaixo. Então vamos aqui aos exames laboratoriais. O colesterol total, 270 mililitros por decilitro. Triglicerídeos, 376. LDL, 145 e HDL, 28. De acordo com a interpretação dos resultados, o paciente apresenta alterações? Se sim, quais os riscos dessas alterações apresentam? Então vamos lá. Sem que a gente volte lá para as tabelas dos colesteróis, das gorduras. Vocês acham que só pelo caso clínico e só por esses valores mostrados aqui, esse paciente apresenta alguma alteração nos seus exames bioquímicos? Apresenta. Quais seriam essas alterações? O triglicerídeos dele tá bem alto, né? Certo. E o que mais que tá alto? Eu acho que o HDL tá baixo. O colesterol tá alto, o HDL tá baixo, o LDL... Então, os exames estão todos, na verdade, em desequilíbrio. E aí, como esses exames estão em desequilíbrio, quais seriam essas alterações e quais seriam os riscos que o paciente corre? Não só, entendam, levem em consideração, o caso clínico leva em consideração não só a análise dos exames atuais, mas leve em consideração o histórico da família. Então, qual é o histórico da família, do paciente? É um histórico de doença coronariana, é um histórico de doença do coração. Então, se nós levarmos em consideração o histórico familiar e as alterações dos exames, é como diz Emanuel, é um problema de junta. Né? Provavelmente esse paciente ele terá um problema. Se ele não se cuidar, ele não vai chegar aos 60 anos não, né? Sem ter uma doença coronariana. E aí nós temos a resposta, né? Como a gente acabou de falar, o colesterol está alto, ele está em alto risco. Triglicerídeos, como Stephanie falou, está alto também. O LDL está no limite do alto e o HDL está muito baixo. Então, os exames laboratoriais, a história familiar e o estilo de vida
sugerem um alto risco para aterosclerose, podendo levar a acidente vascular. Ok? Então, eu vou só lembrar para vocês que eu tinha colocado na aula passada, e apenas acho que umas 2 ou 3 pessoas fizeram, tem um outro caso clínico parecido com esse, de interpretação de exames. Eu apaguei a tarefa da aula passada e coloquei essa tarefa nessa semana, a tarefa de casa, certo? Porque como eu ainda não tinha explicado direito esse conteúdo, eu achei por bem fazer dessa forma, certo? Então a tarefa de casa é aquele caso clínico da semana passada que eu transferi para essa semana, certo? Peraí, tem alguém entrando. Triste realidade, Vitória, mas aí a gente, como eu acabei de falar para vocês, a gente não pode olhar um exame descontextualizado. A gente tem que olhar seu histórico familiar, a gente tem que olhar a sua alimentação, a gente tem que olhar a sua atividade física. O exame por si só, ou o histórico familiar por si só, ou a qualidade de vida por si só, não são determinantes, né? Isoladamente. A gente tem que ter uma confluência desses fatores, uma junção desses fatores, ok? Pessoal, alguma dúvida em relação ao conteúdo que foi apresentado? Eu não. Eu tô achando que eu tô pegando muito leve com vocês ultimamente. Eu tô sendo muito bonzinho. Eu sim. Como é Chagas? Como é Chagas? Eu cheguei de dúvida. Se não, você disse que ia pegar pra... Tô lhe vendo. Você é muito sábio. Tô lhe vendo. Tô vendo suas dúvidas. Então, tá já dando a hora de Nailson entrar, mas a gente vai começar com outro conteúdo. E aí quando ele entrar, que é um outro conteúdo rápido também. Porque hoje eu estou muito bom, né? Mentira, eu tô só fazendo charme para vocês dizerem a Nailson que eu continuo sendo um bom professor. Né, Eulália? Bora lá. O quê? Nada. A pessoa nem escuta o professor falando. Ux. Bora lá. Como é, Chagas? É Santa Eulália. Santa Eulália. Ó, Eulália, Santa Eulália morreu virgem sem casar, viu? Só pra você ter uma ideia. Mas como você é libriana, você deve ter muitos contatinhos. Se Ana Clévia estivesse aqui, ela ia concordar. Ela ia concordar comigo. Que librianos têm muitos contatinhos. Mas vamos lá. Pessoal. Porra, só eu que não tenho nenhum. Pois, triste fim, né, Eulália? Ela é a rainha dos contatinhos, Ramon. Eita, e Camila? Me conta esse babado. Ai, que bicha mentirosa. Eita, olha, vai, Camila, conta, rasga. Eu adoro quando tem família na mesma sala, porque fica um entregando a outra. Oxente, Camila, tu é parenteira. Mas ela tá mentindo. Nós somos primas, Ramon. São primas? Eita, coisa boa. Eita, Stephanie, depois nós vamos marcar uma aula só pra nós saber os babados da família. Vamos fazer aquele caso de família, Stephanie, do SBT? Botar as primas pra brigar? Vamos sim, eu adoro isso. Passaram 3 anos fazendo isso comigo no ensino médio, porque eu estudava com minha prima também. Pronto, agora é hora da vingança. Agora é hora da vingança. Mas vamos voltar pra cá. Pessoal, com esse último conteúdo da análise das quantidades de compostos bioquímicos no sangue, nós encerramos a bioquímica. Então, terminamos a parte bioquímica, agora nós vamos entrar na parte da biofísica, ok? Que a nossa disciplina é bioquímica e biofísica, certo? Professor, vai ter conta? Não vai ter conta, não se preocupem, certo? Não se preocupem que não vai ter conta. Então, a biofísica, ela dá conta de entender ou valorar, colocar valor, né, em algumas medidas, em alguns conceitos físicos e trazer para conceitos biológicos. Como assim? Nós vamos trabalhar com conceitos como comprimento, massa, valor, pressão, velocidade, movimento, só que
aplicados à vida, aplicados a questões biológicas. Ok? Então a biofísica ela vai dar conta de questionamentos como em relação à energia. Como é que esses seres vivos utilizam energia? Né? Aí vem a bioquímica para se associar à biofísica e responder que, poxa, seres vivos utilizam energia em forma de ATP, adenosina trifosfato, né? E esse ATP é uma reserva energética que vai fornecer energia através das ligações de fosfato e etc, 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 né? E quais são essas formas de energia? Será que só tem ATP? Será que a fotossíntese também não é uma forma de produção de energia? E como é que é feita essa produção de energia nas plantas? Então, todos esses questionamentos, quem vai abarcar agora é a biofísica. Por que partes da matéria se atraem ou se repelem? Lembram que a gente falava, por exemplo, quando a gente falava de água, que nós dizíamos que existiam substâncias que se afinizavam com a água e existiam substâncias que não se afinizavam com a água, que a gente chamava de moléculas polares, as que se afinizam, e moléculas apolares, que não se afinizam. E por que é que a matéria se atrai ou se repele? Né? A hora que a Ana Clévia vem chegando. Mas enfim. Porque Ainda bem que ela não chegou mais cedo. Não é? Porque fenômenos levam um determinado momento, um determinado tempo para acontecer. Por que é que esses fenômenos não acontecem imediatamente? Por que é que o metabolismo não acontece imediatamente? Aí nós já vamos com outro conceito da física, que é o tempo, né? Que é a contagem do tempo. Então a biofísica é o estudo da matéria, energia, espaço e tempo nos sistemas biológicos. Então basicamente é isso. Se eu pergunto para vocês, pessoal, o que é biofísica? Biofísica é o estudo da matéria, energia, espaço e tempo nos sistemas biológicos. Esses componentes fundamentais do universo podem ser qualificados e quantificados sendo denominados grandezas físicas. E aí, como grandezas físicas, nós vamos ter matéria, energia, espaço e tempo. Nós vamos trabalhar basicamente com essas 4 grandezas: matéria, energia, espaço e tempo. Dentro dessas quatro grandezas, nós vamos ter ainda algumas grandezas que vão derivar dessas 4, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, basicamente, quais são as 4 grandezas que a biofísica aborda? Matéria, energia, espaço e tempo. Quando a gente trabalha com matéria, a gente pode observar essa questão como? Pelos objetos, corpos, alimentos, tudo que possui massa pode ser medido e quantificado, a gente chama de matéria. Energia, calor, luz, som, trabalho físico. Espaço, distâncias, áreas, volumes dos objetos. Tempo, sucessão dos dias, das noites, pela espera dos acontecimentos, pela duração da vida, pela duração de uma reação química, pelo tempo de respiração, enfim. Tudo isso a gente pode verificar através do tempo. Então vamos recapitular. O que é biofísica? Biofísica é o estudo da matéria, energia, espaço e tempo nos sistemas biológicos. Então, nós vamos trabalhar dentro da biofísica com 4 grandezas, que a gente chama de grandezas físicas. Quais são elas? Matéria, energia, espaço e tempo. Vale lembrar que existem grandezas que podem se ramificar aqui dentro dessas 4, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido e associado a um valor numérico e a uma quantidade. Peraí, tem alguém querendo entrar. Brandon. Oh, meu Deus, meu mouse tá... Vamos lá. Então, é tudo aquilo que pode ser medido e associado a um valor numérico e a uma unidade. Né? Nós temos o Sistema Internacional de Unidades, que determina essas unidades e de que forma elas podem ser medidas no mundo inteiro. Então, nós temos como exemplo dessas medidas, né, dessas grandezas, tempo, comprimento, velocidade, aceleração e por aí vai. Estão relacionadas aos ritmos biológicos circadianos, né? Que, como exemplo, nós temos os ritmos de termorregulação, ritmo do sistema respiratório, ritmo do sistema cardiovascular. E aqui nós temos o Sistema Internacional de Unidade. Então, por exemplo,
Metro, quilo, segundo, ampere, kelvin, mol, candela, são todas medidas que valem para o mundo inteiro, certo? Então, qualquer lugar que você vê kg, você vai saber que é quilo. Qualquer lugar que você vê m ou km, você vai entender que é metro, que é quilômetro. Porque essas medidas, unidades de medidas, elas servem para o mundo inteiro. E aí nós temos outros tipos de medida, né? Metro, metro quadrado, metro cúbico, newton, hertz, watt, pascal, grau Celsius, quilograma por metro cúbico e por aí vai. Então nós temos as 4 grandezas fundamentais, que nós temos matéria, né, que é massa, utilizam e produzem energia, ocupam lugar no espaço e possuem volume e vivem numa dimensão que é o tempo. Na vida comum, o tempo pode ser avaliado por qualquer fenômeno periódico, como batimentos cardíacos, respiração e estações do ano, dias, meses, semanas e etc. E aí nós temos as grandezas derivadas, como eu falei para vocês, nós temos aquelas 4 grandezas iniciais, né? Matéria, energia, espaço e tempo. E aí a gente tem as grandezas derivadas que são derivadas daquelas 4, ok? Então na matéria, nós temos as grandezas derivadas, por exemplo, massa. É a quantidade de matéria de um ser vivo sob a ação da gravidade. A massa exerce uma força que é o peso. É um indicador de saúde do indivíduo. Então, por exemplo, um indivíduo está acima ou abaixo do peso. Quando a gente fala peso, nós estamos falando da quantidade de massa. Então, um indivíduo que apresenta 10 quilos, ele apresenta 10 quilos de massa. E massa é o quê? Matéria. Por isso que a massa é uma grandeza derivada. Pessoal, vocês estão entendendo até aqui? Me digam aí. Tá dando pra entender. Tá dando para entender? Pronto. É assim, existem aquelas 4 grandezas, né? Não, eu tô só entendendo, viu? Eu tô só entendendo. Tá só entendendo? Então, existem aquelas 4 grandezas que eu já falei para vocês, né? E dentro dessas 4, nós vamos ter algumas grandezas que pertencem a elas. Então, a massa é uma grandeza uma grandeza menor que está dentro da grandeza que é a matéria. Então, a massa, ela é determinada pelo kg, né? Que é o quilo. A quantidade de quilos que um determinado organismo possui. E aí, dentro dessa quantidade de quilos, nós podemos, preliminarmente, dizer se esse indivíduo tem ou não saúde, né? De acordo com a quantidade de massa que esse indivíduo possua. Claro que isso, como eu já falei para vocês, é uma coisa muito preliminar, é uma coisa muito superficial. Espaço. Quais seriam as grandezas derivadas do espaço? Comprimento, área e volume, né? Então, a superfície corporal é medida por área, né? Litros quadrados. A relação massa-volume é a densidade, né? Que é a quantidade de matéria existente na unidade de volume do corpo. Exemplo. A área está relacionada com diversos fenômenos e fatores fisiológicos como metabolismo, perda de plasma, em casos de queimaduras, desidratação, superfície de contato, homeostase, pressão interna e etc. Então a densidade é aquela formulazinha que a gente vê lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, né? A massa dividida pelo volume. Então eu tenho 10 quilos e 2 litros. Eu vou dividir 10 por 2, eu vou ter 5 quilos por litro, certo? O tempo, a grandeza derivada seria a velocidade. Os seres vivos, suas partes, membros, órgãos, sangue, estão em constante movimento, que é a mudança de posição no espaço. Esse fenômeno é medido pelo espaço percorrido, pelo tempo decorrido. Exemplo, medir a velocidade dos impulsos nervosos, da corrente sanguínea, dos deslocamentos musculares, medir a velocidade de um batimento cardíaco, medir a velocidade de uma sinapse neural e por aí vai. A energia, né, é a força e trabalho. Então a energia ela é determinada pela multiplicação da força pela distância percorrida por ela. Então são grandezas que possuem equivalência dimensional.
No caso, o trabalho pode produzir energia e a energia pode produzir trabalho. Como exemplo, a contração muscular, energia elétrica dos músculos, e a síntese de proteína, energia química dos alimentos. Então, quando nós estamos nos movimentando, o movimento é o trabalho, mas esse movimento também produz energia, né, que é o ATP. E aí nós ainda temos a pressão como uma energia derivada da energia, na verdade, como um valor derivado da energia. Então a pressão é definida como uma força agindo numa área delimitada. A pressão osmótica é a força exercida pelas moléculas da solução nas paredes celulares. A pressão sanguínea é a força que o sangue exerce sobre as paredes do vaso. Então, a pressão osmótica e a pressão sanguínea, elas possuem uma relação, né? Então, quanto maior a quantidade de água no sangue, maior vai ser a pressão osmótica. Quanto menor a quantidade de água no sangue, menor vai ser a pressão osmótica. Então, a pressão arterial nada mais é do que a força que o sangue exerce em relação à parede das artérias e das veias, que ela pode ser verificada, que ela pode ser aferida, né? Que aí a gente tem como parâmetro normal para o ser humano 110 por 70, né? 110 sístoles por 70 diástoles, né? Ou milímetros de mercúrio, 11, a vulgo 11 por 7 ou 12 por 8, a depender das pesquisas. Acima disso, nós temos uma pressão alta, abaixo disso nós temos a pressão baixa. Nós ainda temos a viscosidade, né? Que é o atrito interno visível do escoamento de um líquido. O sangue, ele é muito viscoso. Ele é um líquido, porém ele é um fluido, na verdade, porém ele é um fluido que possui muita viscosidade. Então, a viscosidade do sangue humano a 37 graus varia entre 0,21 a 0,32 vezes 10 Poise. Então, nós temos que, quando a temperatura baixa, a viscosidade baixa, né? O sangue fica mais viscoso, por assim dizer. Quando a temperatura aumenta, a viscosidade do sangue também aumenta, ok? Temperatura é a medida de intensidade de energia térmica e o calor é a quantidade de energia térmica. A temperatura é a concentração de energia térmica por volume da matéria. Então, a temperatura ela pode ser verificada por termômetros, né? Tanto em humanos quanto em outros animais. Eu vou parar por aqui, porque já está dando a hora de Nailson entrar. E aí depois a gente vai começar aqui voltar aqui com a tensão superficial. E aí eu já vou chamar Nailson para se posicionar. Oi. Olá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, pessoal. Bom dia. Como eu falei para vocês, esse aqui é Nailson. Eu acho que eu ainda acerto teu currículo. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Então, Nailson, ele é médico veterinário pela Universidade Federal da Paraíba. Se não me engano, Campus Areia, né, Nailson? É Areia? Isso, Areia. Campus Areia. Nailson agora está fazendo mestrado na Federal do Pará. Residência na Federal do Pará. Nailson é ornitólogo, Nailson é falcoeiro, Nailson é fotógrafo de vida animal. E dos muitos títulos que Nailson tem... Desculpa, é emoção, Nailson. Dos muitos títulos que Nailson tem no currículo, o que eu mais gosto é que ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno do ensino médio. E segundo ele, hoje ele é médico veterinário também por minha causa, né, Nailson? Então, inspiração, né? É um orgulho muito grande, um prazer muito grande tê-lo, ainda que de maneira distante, que a gente nunca mais se viu, né? Depois dessas idas e vindas. E desde já lhe agradecer pelo aceite dessa colaboração. E hoje ele vai falar para vocês um pouco das experiências dele e vai falar um pouquinho também sobre esse campo, que é o campo de atuação do médico veterinário em relação aos animais silvestres, selvagens, né? Em relação principalmente às aves, né? Que a gente vai
entender um pouquinho como se processam alguns fenômenos, alguns processos fisiológicos, biológicos nas aves. E eu espero que vocês aproveitem bastante a fala e a companhia deste grande ser humano e deste grande profissional. Então, Nailson, o palco é seu, fique à vontade. Bem, muito obrigado. Primeiramente, é uma honra estar podendo dividir essa tarefa com você, que, nossa, era eu assistindo agora a aula e lembrando do ensino médio, que saudades, porque a pessoa vira adulta é um negócio um pouco chato às vezes. E eu vou colocar aqui a apresentação. E aí eu fiquei muito feliz com o convite, porque quando é alguma coisa relacionada a aves, animais silvestres, eu me empolgo um pouco. Então, é uma coisa que a gente ama desde criança. Tá todo mundo vendo, né? Eu tô conseguindo acessar o... Ainda não. Ainda não estamos vendo, Nailson. Não? Deixa eu ver aqui. Ah, eu coloquei interromper sem querer. É ocultar. Aí. Agora eu tô vendo o Beija-Flor. Agora o pessoal. Pronto. Aí. Show. Todo mundo vendo, né? Pronto, qualquer dúvida, pessoal, podem perguntar, mandar aqui no chat, eu tô acompanhando, viu? Fiquem à vontade. Minha apresentação não poderia ter feito de forma melhor, Ramon já conseguiu explicar tudo. E aí ele me deu essa tarefa de falar sobre essa classe de animais que eu sou apaixonado, assim, de todos os animais que existem, as aves foram que realmente me fascinaram mais, eu tenho essa paixão. E aí eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre taxonomia, evolução, bioquímica, fisiologia, um pouquinho de anatomia. Eu sei que vocês ainda estão um pouquinho no começo do melhor curso do mundo, nunca abandonem esse curso, mas com o passar do tempo vocês vão começando a entender algumas coisas. Eu espero que alguém aqui dessa turma saia gostando de animais silvestres e enverede nessa carreira. E aí as aves, como eu falei, elas são uma classe de animais bem antigas e que elas são descendentes dos dinossauros. Algumas pessoas, quando veem alguma coisa em relação a dinossauro e ave, pensam que o Tiranossauro Rex ele foi simplesmente encolhendo até virar uma galinha, mas não é bem assim que a evolução funciona. Então, em determinado momento, as aves elas tiveram um ancestral comum com os dinossauros, realmente. Então, os répteis, aí, elas têm essa descendência. E o primeiro réptil barra ave que ainda se tem discussão foi o Archaeopteryx, que é esse aqui, o terceiro, que ele foi descoberto mais ou menos aí, ele viveu há cerca de 150 milhões de anos atrás. Esse é o fóssil dele. Professor, Oi. Agora que o senhor falou, eu me lembrei que essa coisa de ave e dinossauro ter descendente comum é tão relacionado que alguns dinossauros tinham sim penas, como é o caso do Archaeopteryx. Sim. Tipo o Tiranossauro, o Velociraptor, o Microraptor, todos eles tinham penas. O problema é que as franquias de filmes mostram aquele dinossauro como se fosse um lagartão. Exatamente. Se for colocar um Velociraptor, algum dinossauro desse como ele realmente era, vocês vão imaginar mais ou menos um peru gigante correndo. Então, não é uma coisa que o público está muito feliz de estar vendo, né? Mas, por exemplo, essas aves, eu vou falar um pouco mais na frente, eles já tinham características, esses répteis, já tinham características que hoje as aves herdaram, como os sacos aéreos, os ossos pneumáticos. Mas, fóssil, a questão da fossilização, as penas elas não são muito bem fixadas, então é uma coisa um pouco complicada de se ter noção, mas como o caso do Archaeopteryx, você ainda consegue ver aqui um pouco de detalhe das penas que esse réptil tinha. Evoluindo, aí chegando aí um pouco mais perto, a gente já está entre 60 milhões, 2 milhões de anos atrás. Eu gosto de destacar sempre esse grupo de aves, que foi uma coisa assim surreal que existiu, que são as aves do terror, ou terror birds, que elas eram gigantes, a gente tem aí uma proporção com o ser humano, esse bico em navalha que vocês
já deve imaginar mais ou menos que elas eram carnívoras e que hoje estão extintas. Mas a gente ainda tem um descendente aí relativamente próximo, que é a série ema. Para quem é do interior, que mora na região da Caatinga, conhece aquele pássaro comprido, que solta um grito bem alto. É um descendente aí bem miniatura deles. E hoje, a gente viu que aí, há cerca de 2 milhões de anos atrás, era uma coisa totalmente diferente. E as coisas como é que estão hoje? Bem, as aves, elas são mega diversas. A gente vai ter aí no mundo cerca de 10.700 espécies. Elas vão estar distribuídas aí entre umas 249 famílias. E um site bem legal para quando vocês estiverem assim de bobeira, sem fazer nada, é o Laboratório de Ornitologia de Cornell. Esse site que vocês estão vendo aí embaixo, podem acessar e vocês vão ter toda uma plataforma para navegar com características dessas aves, onde elas ocorrem, tem imagens, vídeos, áudios, é bem legal. É uma coisa de você estar se divertindo pesquisando isso. E aí no Brasil, a gente tem um Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, que a última lista que eles lançaram foi em 2015. E essa lista ela contempla 1.919 aves. A gente só perde para a Colômbia. A gente fica em segundo colocado em relação ao número de espécies de aves. Então, alguns biólogos aí eles gostam de dizer que esquece o negócio que o Brasil é o país do futebol. O Brasil é o país da natureza, da mega diversidade. E essas aves elas vão estar distribuídas em várias ordens, famílias, gêneros. E algumas delas só ocorrem exclusivamente no Brasil, que são essas endêmicas. Então, cerca de 277 espécies de aves ocorrem apenas exclusivamente no Brasil. Aí no Ceará, por exemplo, a gente tem um soldadinho do araripe, que fica ali na Chapada do Araripe, na região de Barbalha, Crato, que é uma espécie endêmica do Ceará. Então, no Brasil todo, no mundo inteiro, ela ocorre apenas naquela localidade. Falando bem rapidamente sobre a questão dos estados de conservação, eu peguei esse site lá do Laboratório de Cornell, que traz aí o grau de ameaça dessas espécies. Então a gente aí tem, por exemplo, cerca de 1,9% dessas espécies ameaçadas criticamente. Após esse período crítico, é extinto na natureza. Então o próximo passo dessas espécies, por exemplo, é estar extinto na natureza, como é o caso da ararinha azul. Vocês devem ter acompanhado aí há um tempo, que foram trazidos alguns indivíduos para o Brasil para tentar a reintrodução na natureza novamente. Então a gente tem uma certa preocupação, porque esses dados, a cada ano, eles estão aumentando. Então as aves estão começando a ficar mais ameaçadas e o número de espécies que estão entrando em processo de extinção é muito maior, está sendo bem acelerado por, infelizmente, nossas atitudes. E aí o que faz esses animais serem tão diferentes assim, né? Porque é uma coisa, nossa, um negócio que voa, que nada, que corre, que canta. Nessa figurinha, a gente só compara um pouco, por exemplo, a estrutura óssea desses animais. As aves, elas têm essa adaptação para o voo, que são as asas, e a gente aqui consegue ver alguns ossos, como o húmero, que o das aves é bem menor do que o ser humano. A gente vai ter o radiaúna, que são esse verde e esse vermelho. O delas é bem mais desenvolvido. As falanges que a gente tem aqui, que são nossos dedos, né? As aves só têm pequenos segmentos aqui na ponta da asa, tem a lulazinha. Os metacarpos, os ossos do carpo. Aqui a comparaçãozinha com o morcego, né? E aí, as aves, elas são vertebrados, como nós, como seres humanos, como todos os mamíferos. Elas têm um segmento vertebral, elas têm uma coluna vertebral com a medula no seu interior e um crânio que protege o sistema nervoso central, que é o cérebro, o encéfalo. Elas são tetrápodes, ou seja, ela tem 4 membros. Então, um elefante, um cachorro, um jacaré, uma girafa. Todos esses animais que têm 4 membros, incluídas as aves, são tetrápodes. Existiam, se eu não me engano, só 2 aves que elas não eram tetrápodes, que elas não tinham asa, só que elas já foram extintas há milhões de anos atrás. Se eu não me engano, elas eram residentes da Austrália. E aí uma coisa muito legal das aves, igual aos seres humanos, aos mamíferos, elas também são endotérmicas, ou seja, elas geram sua própria temperatura através do metabolismo. Elas geram o calor e faz com que ele também se mantenha. Nesse vídeo de cima, aqui no cantinho esquerdo, vocês vão ver que a temperatura ela vai estar subindo, ó, 17, 18 graus, 19. À medida que a temperatura vai subindo, essa ave que está aí nessa câmera térmica é um calau, é tipo um tucano, digamos assim, só que é de fora do Brasil.
À medida que essa temperatura está subindo, essa ave ela precisa dissipar esse calor. E uma das adaptações dessas aves é a troca de calor através do bico. Então, a temperatura normal de uma ave é muito maior do que a do ser humano. O ser humano aí vai estar entre 36 e 36,5. Uma ave pode chegar a 42, 43 graus. Então, a partir do momento que essa temperatura aí no vídeo chega a 32, que já chega a uma temperatura um pouco alta, o animal ele já começa a trocar calor. Então, ele redireciona o fluxo sanguíneo para o bico, ele já começa a abrir o bico, ele já consegue dissipar o calor através desse bico. Embaixo a gente vai ter um tucano aqui do Brasil, que vocês também conseguem ver isso. Aí na imagem já está 43 graus Celsius, uma temperatura altíssima, e o animal ele busca dissipar o calor da forma que ele é adaptado, como nesse caso o bico. As aves elas têm uma oviparidade de casca rígida. Nossa, que palavra estranha, o que é isso? É simples, elas põem ovos, é bem simples. Essa adaptação ela já é bem antiga, elas herdaram dos répteis, que herdaram dos anfíbios, porque os peixes, eles colocavam seus ovos, eles não têm uma casca, o ovo ele fica ali no ambiente. E para isso eles não precisavam ter essa preocupação com troca de umidade, de líquido. Quando esses animais passaram para o ambiente terrestre, eles tiveram essa característica adicionada. Porque aí com o ovo de casca rígida, o embrião vai ficar no seu interior, ele vai ter todo um controle de umidade, a mãe ou os pais vão fazer a incubação, vão chocar aquele ovo, e aí o animal vai se desenvolver. Eu nunca li muito a respeito sobre isso, mas eu também tiro mais uma característica dos ovos, no caso das aves, como uma vantagem na natureza. Infelizmente a natureza não é unicórnios coloridos cavalgando em campos de lavanda. É um negócio um pouco brutal às vezes. Então, se um mamífero, uma fêmea, está prenha, está esperando estar grávida, ela é predada por algum predador, ela é caçada, aquela prole vai morrer também, junto com a sua progenitora. As aves não. Caso aquele ninho seja predado, a mãe e o pai provavelmente vão sobreviver, elas ainda conseguem ter essa descendência. Nessa imagem de baixo, a gente tem um kiwi, ou kiwi, é uma pequena ave australiana da Oceania. E dentre as aves, ela é a que tem o maior ovo comparado ao seu tamanho. Então aqui a gente vê o esqueleto. Quase da metade do tamanho do corpo, deve doer, hein? Pois é, eu tenho pena dessa bichinha, porque é um negócio assim, ignorante o tamanho desse ovo. E como o ovo é muito gigante, ela só coloca um, obviamente, né? Ela não tem nem espaço físico para estar gerando 2 ovos ou mais. E outra adaptação que essas aves tiveram foram as asas. Elas tiveram esse desenvolvimento dos seus apêndices locomotores modificados em asas. Então, consequentemente, elas também têm essas penas. E algumas pessoas, elas têm 2 teorias aí que se convergem sobre a questão das aves aprenderem a voar, conseguirem voar. Seriam, por exemplo, aquele Archaeopteryx. Ele estava correndo pelo chão e ficava tentando dar saltos para, digamos assim, ter essa vantagem em relação à altura, ou elas tiveram saltos das árvores para outros ou para o chão, e com isso, a passar dos milhares de anos, elas foram se adaptando, né? Os tipos de voo também aí vai estar diferente de cada espécie de ave. Por exemplo, aqui a gente tem um albatroz, que é essa imagem maior, que é uma ave pelágica que vive nos oceanos, e ele precisa passar muito tempo da vida, na verdade, são animais que raramente vêm à terra firme, planando. Eles têm que passar boa parte da sua vida voando. Então as asas têm essa conformidade para aproveitar o máximo de aerodinâmica e eles conseguirem voar. Embaixo, lá do direito, a gente tem um falcão. Os falcões, eles são aves carnívoras que precisam caçar. Então, consequentemente, eles têm que ser ágeis, têm que ter um voo com uma manobrabilidade incrível. Então, eles têm essas asas mais pontiagudas e essa cauda que ajuda também na parte de curvas e manobras. No meio, embaixo, a gente tem uma águia, também é um animal que precisa dessa manobra, então ele tem uma cauda um pouquinho mais, um pouco maior do que outras espécies. A asa é bem larga, porque também são animais que planam, então eles vão ficar pegando térmicas, eles são que nem urubus, por exemplo. Eles aproveitam as térmicas e ficam planando, e quando visualizam uma presa no solo, descem para fazer a captura. E os corvos também, que tem essa asa também larguinha, cauda um pouco comprida, também é para esses voos ágeis. Eles são
presas, mas também são predadores. Então, consequentemente, eles têm que ter esse estilo de voo. Em relação ao bico, a gente aí tem Darwin como inspiração. Ele falou sobre os tendilhões de Darwin, que são espécies que as aves elas não se adaptam ao meio. O meio que seleciona aquelas espécies. Então, eu tenho uma espécie, no caso, por exemplo, das girafas. As girafas que tinham um pescoço menor em relação às outras, que não conseguiam alcançar determinada altura das árvores, acabavam morrendo. Então, não é porque a girafa foi desenvolvendo um pescoço maior para comer as folhas que estão mais em cima. Não, foi o ambiente que selecionou. Então, o ambiente, como eu disse, é um pouco cruel. Aqueles que não estavam aptos àquela sobrevivência acabavam morrendo. Então, o bico das aves também seguiram essa evolução. Então, aves que têm um bico desenvolvido para comer sementes, outras para comer insetos, outras para rasgar carne. E, consequentemente, esses animais também tiveram essa ausência dos dentes. E vocês vão ver que, imaginem que uma ave é tipo um avião, digamos assim. Então, um avião ele tem que ter um peso correto, ele não pode ter muita coisa. O pessoal fala, porque um avião não é construído com material da caixa preta. Tirando a parte da física, que a gente sabe que um objeto em movimento tende a continuar em movimento, ele poderia ser tão pesado com aquele material, com tantas camadas de titânio, de aço, que ele simplesmente não conseguiria sair do chão, ia ficar muito pesado. As aves são basicamente parecidas, então elas tiveram todas essas adaptações que favorecessem o voo, ficar mais leve. A gente tem aqui uma variedade gigantesca de tipos de bicos, é bem didático essa foto, eu adoro ela, e os bicos das aves eles vão ter um nome um pouco diferente. A gente chama de ranfoteca o conjunto inteiro, rinoteca a parte de cima e gnatoteca a parte de baixo. Então aqui a gente tem um bico de um animal generalista como o corvo, que vai estar se alimentando de frutas, vertebrados menores, insetívoros que vão conseguir fazer essa captura às vezes de voo, pescadores de superfície, onde, digamos assim, muda um pouco já o contexto, que ele tem uma gnatoteca bem mais desenvolvida do que uma rinoteca, que ele vai fazer uns voos rasantes na água para fazer a captura de peixes. Nimícolas e sondadores, que são aqueles animais que vivem em área de mangue, área de praia, e precisa estar procurando pequenos invertebrados ali naquela areia, naquela lama. A gente tem nectívoros, no caso do beija-flor, pescadores que fazem a captura de peixes mergulhando na água, esses animais são incríveis. O pato mergulhador, que tem esse bico um pouquinho parecido com o do pescador, mas ele tem serrilhas para ajudar na apreensão daquele peixe, porque vocês já devem ter tentado pegar um peixe com a mão, então já é uma coisa difícil. Imagina uma ave que não tem mãos, só tem um bico para fazer aquela captura. Então essas aves têm pequenas serrilhas no bico, que ajudam na captura. A gente tem o necrófago, no caso dos urubus, raptorial, que são as aves de rapina, os pica-paus, que são esses mas super diferentes, que quebram, eles perfuram a madeira à procura de insetos. E outra modificação que as aves tiveram foi os ossos pneumáticos. O ser humano, ele tem um osso com um interior com medula óssea, mas o osso em si ele é bastante rígido, ele tem uma calcificação gigantesca e, consequentemente, seu lumen, a parte interior, ela é menor. As aves, para facilitar o voo, para diminuir esse peso, desenvolveram esses ossos pneumáticos, que são ossos ocos, onde tem presença de ar. Porém, nem todos os ossos das aves são pneumáticos. Alguns são pneumáticos, outros têm medula, e aí isso bem na frente, principalmente se vocês tiverem uma disciplina em relação a animais silvestres, vocês vão ver a importância de diferenciar qual é o osso pneumático e qual não é. O sistema respiratório das aves também, ela é surreal, é uma coisa assim, tem um alto rendimento, já que o metabolismo desses animais são altíssimos para manter a temperatura, manter todo o funcionamento do organismo. O sistema respiratório também é de alta performance, digamos assim. As aves, além de ter um pulmão, ela tem estruturas chamadas sacos aéreos. Esses sacos aéreos eles estão interligados diretamente com o pulmão e com alguns ossos pneumáticos. Esses ossos aéreos, esses sacos aéreos, eles
como o nome diz, são sacos, é uma membrana, eles são distribuídos em várias partes do corpo. E a ave, eu não vou entrar muito em detalhes porque é um pouco complicado, mas ela tem uma respiração bem complexa, são 4 movimentos, digamos assim. Então esse ar, ele circula nesse saco aéreo para ter uma certa... aumentar a umidade desse ar, para aumentar a temperatura do animal também serve como termorregulação, mas a troca gasosa, ela ocorre exclusivamente no pulmão. O saco aéreo, ele não faz troca gasosa, então são os pulmões que têm essa função também, igual os mamíferos. E aí uma coisa bem diferente nas aves também, são animais todos diferentões, que é o sistema digestório. E aí eu vou tentar dar uma ênfase um pouco maior aqui, porque é o nosso objetivo da aula, né? Então, as aves, como eu já falei, elas não têm, elas têm ausência de dentes. Então, elas desenvolveram apenas um bico. Consequentemente, elas fazem a ingestão do alimento de forma inteira. Ela não é igual ao ser humano que coloca um pedaço de alguma coisa na boca, mastiga, faz aquele bolo alimentar e deglute. Então, elas engolem, às vezes, o pedaço inteiro. Vocês vão ver uma coruja, por exemplo, engolindo o camundongo inteiro. E, consequentemente, a língua desses animais, elas criaram umas mini farpas, digamos assim, que ajuda no direcionamento do alimento para o interior. Essa língua, ela não é tão desenvolvida como a nossa, com papilas gustativas. Alguns animais aí, eles vai variar um pouco, por exemplo, em questão de... alguns têm mais, outros têm menos papilas. O esôfago, ele é um tubo cilíndrico e muscular. Outra coisa que as aves também acabaram que algumas desenvolveram mais que as outras foram as glândulas salivares. Então, a glândula salivar, ela vai estar excretando aí a milase. Algumas espécies, elas vão ter essas glândulas mais desenvolvidas, como no caso, por exemplo, do pardal, esses animais que se alimentam de sementes, do que, por exemplo, de psitacídeos, de aves de rapina, que aí não tem tanto essa necessidade. As aves também, elas desenvolveram uma estrutura chamada inglúvio, ou papo, que é o papo da ave. Uma galinha, quando come meio quilo de milho, fica com aquele papo gigantesco. Ali é uma dilatação do esôfago própria, ali não chega a ser bem um órgão, mas é um órgão à parte. E aí também vai de ave para ave. Algumas aves não têm um inglúvio, não tem esse papo, outras têm e até produzem alguma substância, o que é casos excepcionais. Mas, de forma geral, esse papo ele serve unicamente para armazenar o alimento. Então, seja para os pais armazenar aquele alimento para alimentar o filhote, seja porque realmente ele comeu muito, fica ali armazenado. E nesse papo vai acontecer a secreção de muco para umidificar esse alimento, e ele vai passar para o próximo órgão, que é o proventrículo. As aves, diferente dos mamíferos, elas têm o estômago dividido em dois. A gente tem simplesmente o estômago, elas têm o proventrículo e o ventrículo. O ventrículo é a famosa moela das aves. Quem adora comer moela, eu detesto. E aí, o proventrículo vai fazer uma digestão química, enquanto o ventrículo vai fazer uma digestão mecânica. Como as aves não têm dentes, ela engole o alimento inteiro, ela precisa de alguma macete, digamos assim, para conseguir quebrar aquele alimento. Imagina um papagaio, um pardal que engole uma semente inteira, como é que ela vai fazer a digestão? Então, o proventrículo vai secretar também ácido clorídrico, pepsinogênio, vai começar a degradar, vai amolecer esse alimento, vai começar a ter essa quebra das substâncias. Quando chega no proventrículo, ele vai ser um estômago extremamente forte, ele vai ser um estômago muscular mesmo, e algumas aves até ingerem pequenas pedrinhas, porque imagina um saco com alimento e pedras. Quando o ventrículo contrai, quando a moela contrai, essa pedra gera um atrito e ajuda na quebra desse alimento. O hormônio que vai estar influenciando no proventrículo é a gastrina, que vai estar liberando, vai estar indicando para o órgão liberar o ácido clorídrico. O pH também desse órgão vai chegar a 4, 3 mais ou menos, vai depender da espécie. E aí vai seguir para o intestino. O intestino das aves, ele também comparado com o seu tamanho, é bem menor do que os mamíferos. Por quê? Mais uma vez, a ave precisa voar, então compactar, vamos tentar reduzir aí o máximo possível de órgãos e estruturas para esse animal ter um peso leve.
Elas também vão ter um fígado, que vai ter algumas têm vesícula biliar, outras não têm vesícula. Vão ter um pâncreas, que vão estar liberando aí várias enzimas, como enzimas proteolíticas, vão liberar bicarbonato, amilases, lipases, e vai fazer toda essa digestão ao longo do trato. Algumas aves também, elas têm bem desenvolvidos os secos. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa de cavalo, mas cavalos têm os secos também. Nas aves, ela vai estar presente também nas aves herbívoras. Algumas aves como psitacídeos, pica-paus, esse cego vai estar um pouco menos desenvolvido, e outras, como por exemplo esse carcará, você vê aqui 2 cotinhos minúsculos, enquanto que, por exemplo, uma galinha, esses animais que se alimentam de uma dieta mais vegetal, vão ser maiores. Esses secos, eles vão ajudar ao organismo do animal a metabolizar aquela matéria de origem vegetal, a celulose, toda essa matéria. Alguns podem até fazer fermentação, mas os secos ainda eles tem algumas controvérsias. Alguns dizem que eles não têm uma importância tão grande, outros dizem que não, eles têm uma importância enorme na questão da quebra de enzimas, de material fibroso. O cólon e o reto das aves vão ser bem curtinhos, não tem esse porquê essas aves terem esse cólon um pouco maior, porque elas geralmente não acumulam tantas fezes. Então, o alimento entra, é digerido, tem toda essa quebra e é excretado. Não tem porque a ave ficar tentando acumular nada aí que vai aumentar o seu peso. Inclusive, é comum, às vezes, você ver, por exemplo, beija-florzinho bem bonitinho, pequenininho, pousado, antes de voar, ele defeca, porque aí ele já diminuiu, sei lá, 0,00008 gramas do peso, mas diminuiu alguma coisa e já ajuda. Hidratem-se, meu povo. O sistema urogenital também o dos machos vai ser um pouco mais parecido com o nosso, porém os testículos são internos, então eles não têm, por exemplo, saco escrotal para estar os testículos alojados. A produção desses espermatozoides é basicamente igual. Porém, nas fêmeas, mamíferos e outras espécies, as fêmeas elas têm 2 ovários. As aves não, só tem um ovário. Então, quando você abre uma ave, está na dúvida se é macho ou fêmea, pode ser sistema reprodutor. Tem 2, é macho. Tem 1, é fêmea. É bem básico. E aí elas também vão ter um oviduto, vai ter a formação do ovo, mas isso aí fica para a anatomia mais na frente de você. A cloaca, deixa eu ver se falo mais na frente. A cloaca ela vai ter 3 estruturas distintas, que é o coprodeu, urodeu e proctodeu. A cloaca é como se fosse o ânus, só que tudo vai desembocar ali. Então, a questão do reprodutor, urinário e digestivo vai sair tudo pela cloaca. As aves elas vão ter um rim também muito diferente dos nossos, dos mamíferos. Elas têm um rim que a gente chama híbrido. Elas têm algumas características de aves e outras de répteis. Isso aí vocês vão ver bem mais na frente também. E aí, como o Ramon acabou de falar, os seres humanos, os mamíferos, eles excretam seu nitrogênio através da ureia. As aves, elas convertem esse nitrogênio, todo o que resta do metabolismo e catabolismo das proteínas, eles transformam em ácido úrico. Então, como é que isso pode me influenciar numa clínica, por exemplo? Então, se você vai coletar sangue de uma ave, você quer avaliar o perfil renal, você não vai pedir dosagem de ureia e de creatinina, você vai pedir ácido úrico. As aves, elas também não excretam de uma forma satisfatória a creatinina. Elas excretam um pré-metabólico da creatinina, que é a creatina. Só que a creatina, para ser mensurada em um laboratório, é um pouco caro, então não é uma coisa muito comum de se achar. Então, o principal hoje, que é feito em aves, é o ácido úrico. O ácido úrico ele também é produzido no fígado, é metabolizado, é transformado no fígado e é excretado pelos rins. O ácido úrico ele tem uma consistência muito firme, muito densa. Consequentemente, as aves têm uma excreção constante, porque elas têm que aproveitar o máximo de líquido também para não entrar em desidratação. E pergunta, poxa, cadê a bexiga? As aves também não têm bexiga, diferente dos mamíferos, diferente de alguns répteis. Então, as aves, quando elas defecam, vocês vão ver ali naquela porção de fezes uma estrutura um pouquinho mais sólido, que ali sim é realmente as fezes, um halo ao redor líquido, que são a urina,
e um negócio branco. E esse branco é o ácido úrico. Então, geralmente, todas as fezes, elas têm esses 3 componentes. As fezes, propriamente dita, o ácido úrico e a urina. Vez ou outra, o animal ele pode excretar com uma menor quantidade de um, maior de outro. Isso aí vai depender. Mas, em via geral, sempre tem essas 3 estruturas. Então, humanos, mamíferos, são ureotélicos, que a gente chama, enquanto as aves e os répteis, alguns répteis, eles são uricotélicos, eles excretam o ácido úrico diferente da ureia. E aí, um pouco da atuação aí da futura profissão. Eu sei que vocês estão no começo do curso, alguns já podem ter em mente o que querem aí para a carreira, outros com certeza estão em dúvida, mas a dúvida é uma coisa que nos persegue eternamente. E nós veterinários, a gente tem uma distribuição assim a gente tem uma ampla variedade de áreas de atuação. Então, veterinários de silvestres, eles podem atender na parte clínica e cirúrgica dos animais, em hospitais, clínicas. Mas, poxa, Mailson, não é muito aqui na minha região, não é essa realidade. Mas a gente sabe que a área de animais silvestres é uma crescente enorme, ela está crescendo muito nos últimos anos. A gente tem, por exemplo, essas 2 clínicas da direita, a Exotic Life. Não ganhou nada para estar falando dessas clínicas, mas são clínicas excelentes, a Exotic Life e a Exotic Pets, uma fica em Brasília e outra em São Paulo, e elas atendem principalmente animais selvagens, silvestres e exóticos. A gente chama de pets não convencionais. Então, papagaio, arara, cobra, macaco, porquinho da Índia, hamster, peixe, sapo, tudo. Não é cachorro, gato, boi, cavalo, que está tendo o resto. Outra área de atuação também é o programa de residência, como é no meu caso atualmente. Algumas instituições, elas têm esses programas, a gente aí no Nordeste, de cabeça bem rápida, eu lembro de Mossoró, acho que só. Se Silvestre no Nordeste é só em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas a gente tem em São Paulo, a gente tem em Minas Gerais, a gente tem no Rio, a gente tem no Paraná, a gente tem aqui no Pará, a gente tem no Amazonas, eu acho que tem também. Então, assim, é um pouco complicado porque essas residências elas são um pouco mais distantes. Mas, assim, são 2 anos da sua vida que você vai ficar dedicado exclusivamente a isso, e você vai ter uma rotina gigantesca. Essas fotos aí são lá do hospital, são do meu setor. Uma corujinha, por exemplo, que chega com a asa cortada, então a gente vai ter que avaliar a função do voo, ver se ela está apta a retornar à natureza. Nesse caso, a gente teve que esperar as penas crescerem novamente para fazer uma soltura. Uma coruja suindara chamada rasga mortada, que é o terror do pessoal ainda, que tem essa superstição, que é um animal que traz mau agouro, que quando passa na casa da pessoa gritando é porque alguém da família vai morrer. E elas acabam que sofrem muito com essa pressão do ser humano, tomam tiro, são mortas, tem fraturas e por aí vai. A gente tem essa rotina cirúrgica também, e à direita um raio-x numa ave, aí não está muito legal porque o nosso aparelho não é lá essas bractepe todas. O veterinário silvestre e selvagens, ele ainda pode atuar também no resgate de fauna. Qualquer empreendimento no Brasil que envolve alguma supressão de área, querendo ou não, um desmatamento, ele tem que ter biólogo e veterinário presente, porque ele vai fazer o afugentamento dessa fauna e o resgate desses animais. Porque não é simplesmente pegar um trator e sair destruindo aí 1 hectare de mata sem estar nem aí. Porque vai ter animais nesse local, eles têm que ter uma chance de fuga. Aqueles animais que não conseguiram fugir, que se acidentaram, precisam de um atendimento, o veterinário vai estar lá para isso. Então é obrigatório. Infelizmente a gente vê no Brasil que eles às vezes não contratam, aquela coisa. Mas é obrigatório o resgate de fauna. Esses casos bem mais recentes, que querendo ou não é um resgate de fauna, são dos animais vítimas das queimadas no Pantanal, que a gente está acompanhando aí direto nas redes. Então, os veterinários lá, eles estão tendo uma rotina gigantesca para tratar animais silvestres. Então, não é um cachorro que você simplesmente pega, coloca na mesa, consegue coletar sangue com o animal acordado, consegue fazer um curativo, faz todo aquele exame físico com o animal acordado. São animais extremamente ariscos, agressivos algumas vezes, e tem que ter toda uma equipe multidisciplinar para estar fazendo o tratamento desses animais. Que a gente vê uma onça queimada, tamanduá,
a utilização de pele de tilápia, que é uma coisa que foi desenvolvida no Ceará para queimaduras. Então, assim, a gente tem... É triste de ver esses casos que os animais precisam disso, mas a gente fica feliz que a gente, de alguma forma, pode estar ajudando esses animais, tratando e tendo... fazer com que eles tenham condições de voltar à natureza. Órgãos ambientais também, para quem gosta de animais silvestres, também é uma área interessante, que é concursado, então, olha, tem uma certa estabilidade financeira. A gente tem o IBAMA, o ICMBio, o CEMAV, que aí a gente tem os cargos de analista ambiental, de veterinário, vai depender de cada concurso. Infelizmente já tem um tempo que não é aberto nenhum concurso, mas a gente aí está na espreita. Zoológicos e criadores também precisam muito. Eu vejo como obrigatório um zoológico e um criador ter um veterinário, ter um zootecnista, ter um biólogo. E os zoológicos hoje em dia, eles tiraram um pouco já essa visão que algumas pessoas tinham de o zoológico é simplesmente um local de exposição dos animais. Mas não, os zoológicos hoje em dia eles têm uma função principal de conservação dessas espécies. O pessoal fica, tem que soltar esse animal na natureza. Gente, que natureza? Infelizmente a gente está num ritmo de destruição no mundo que é preocupante. Então, cada vez mais, os animais não têm um ambiente deles. E aí os zoológicos, eles têm essa função de preservar esses animais, os ameaçados, estar conseguindo reproduzir. O mico-leão dourado, ele foi reintroduzido, ele foi salvo da extinção graças ao trabalho dos zoológicos. O mesmo está acontecendo com a ararinha azul. Esse caso também, que eu acho maravilhoso, que é do pato mergulhão, ele é um animal extremamente raro, é uma ave extremamente rara, ocorrendo ali em Minas Gerais, se não me engano, um pouquinho de Tocantins, mas eles são aves exclusivamente dependentes de ambientes aquáticos preservados. Eles precisam de rios que têm uma qualidade de água perfeita. E aí esse animal é extremamente ameaçado, e aí desde um projeto aí que já rola, acho que há uns 10, 15 anos mais ou menos, eles fazem a retirada de alguns ovos, fizeram há um tempo atrás, desses animais, chocaram em ambiente controlado, em ambiente sob cuidados humanos, e hoje em dia já tem no zooparque 43 indivíduos adultos. Então, aconteceu um desastre igual de Mariana e Brumadinho na região que ocorreu esse pato. O animal na região foi extinto. Bem, a gente ainda tem 43 indivíduos em cativeiro. Então, o que é que a gente pode fazer para tentar reintroduzir esse animal na natureza? A gente pode tentar aumentar o número, ver se tem algum ambiente que ainda é viável aquele animal habitar e faz essa reintrodução. O criador Fazenda Cachoeira são criadouros comerciais. O Fazenda Cachoeira ele é conservacionista e científico. Então eles não vendem seus animais, os animais eles são, se não me engano, até do governo federal, da União. E esse local aqui no Brasil, eles tiveram um recorde de reprodução de ararinha azul no ano passado de 11 indivíduos. Eles tinham 10 indivíduos, eles tinham 5 casais formados e conseguiram tirar 11 filhotes. Eles praticamente dobraram o número de indivíduos. E isso para reintrodução de um animal que está extinto desde o ano de 2000 é surreal. É uma coisa que, se tudo der certo, talvez ano que vem a gente já tenha esse animal retornando na natureza depois de 20 anos de extinção. Então, assim, é um trabalho muito minucioso. Você pegar um filhotinho desse tamanho, saber as características, saber todos os cuidados, metabolismo altíssimo que esse bicho tem, para ele chegar a um indivíduo de 60 dias, 50 dias e até um indivíduo adulto, se bem que esse não é adulto. E aí também, pegando um gancho que eu gosto muito, que é a observação de aves. Poxa, não, eu passei 5 anos na graduação para ser observador, ser guia. Bem, é uma coisa que pode lhe complementar. Quem gosta de natureza, quem gosta de meio ambiente, quer preservar, e a gente, infelizmente, o mundo, o Brasil, o brasileiro, só preserva o que conhece. Então, se a gente não conhece que na Serra de Guaramiranga tem um uru do Nordeste, um pássaro, parece uma galinha pequenininha, o pessoal tá nem aí se existe, não existe, não quer conservar. A partir do momento que observadores, que guias, mostram que aquele bicho existe, mostra que ele precisa de uma atenção, é mais fácil a gente ter projetos desenvolvidos para aqueles animais. Então a observação de aves também é uma realidade. Aqui na foto à direita, esse barbudo de boné, o nome dele é Ciro Albano.
ele é um dos maiores guias do Brasil. Ele recebe o pessoal de todo mundo. Americanos que já viram no mundo inteiro mais de 6 mil espécies, vêm aqui no Brasil, contrata ele vem em dólar. Então, atualmente está tudo parado por causa da pandemia, mas é um mercado bem lucrativo, se você já for reconhecido, e que essas pessoas vêm para o Brasil querendo diversas aves. Então, ele vai guiar em matas, em ambientes, para essa finalidade. Então, é uma área também muito legal. Aqui à esquerda, o soldadinho do Araripe, que eu tinha falado mais cedo, que é só do Ceará, para mim é a espécie singular, a espécie mais linda que a gente tem aí. Arara azul de Lear, que é uma espécie que ocorre nesses paredões no interior do sertão baiano, altamente ameaçada. Então, nessas duas fotos, a gente tem uma espécie que à esquerda, o soldadinho, a gente vai ter cerca de 300 indivíduos só, e as araras a gente já tem, se eu não me engano, já passou um pouquinho de 1000. Mas, comparado a outras espécies, são extremamente ameaçadas pela caça, pela destruição do habitat, pela questão do tráfico também é muito pesado nesses animais. Fazendo aquela militância básica, então o ser humano, ele infelizmente tem esse ego muito grande. Infelizmente ainda mais os homens que ainda se colocam ainda acima das mulheres, acima dos animais. E a gente tem que compreender, entender e absorver que a gente faz parte do mundo, a gente não é superior a nada, a gente faz parte desse ambiente que a gente vive. Então, talvez a gente hoje não consiga sofrer as consequências, só que talvez nossos filhos, nossos netos, por nossas ações, vão sofrer. Então a gente tem que sempre pensar nisso. De literatura, eu sei que eu, pelo menos, eu digo por mim, eu detesto literatura em inglês, mas é uma coisa que, felizmente, a gente hoje em dia tem que ter essa pegada. Então a gente tem 2 livros aí muito bons, que é o Medicina Aviária e Fisiologia Aviária, são perfeitos. Eu tenho os 2, se eu não me engano, no computador. Sei que é contra aí, pirataria de livros, tá, mas eu posso passar. A Bíblia, que qualquer veterinário de animais silvestres tem esse livro, que é o Tratado de Animais Selvagens. A gente tem o volume, a segunda edição, que tem volume 1 e 2. Os 2 livros juntos, acho que é isso aqui mais ou menos, é enorme, mas é perfeito, tem tudo. E o Wikiaves, que é um site também, que é mais para quem gosta de observação de aves, que quer saber, eu no caso, sou de Mauriti, igual Ramon, quais são as espécies de aves que ocorrem em Mauriti. Então você consegue nesse site ver algumas espécies que já tem foto, já tem registro naquela localidade. Então esses 3 livros, esse site aí são perfeitos para quem gosta dessa área. E é isso, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, o convite de Ramon, de tio Ramon, que eu fiquei super, hiper, mega feliz. Tem meus contatos, se alguém tiver dúvida, quer conversar, quer fazer o que for, fiquem à vontade. E é isto. Pessoal, alguém tem alguma dúvida para perguntar, alguma observação a fazer? Essa aula dele aí vai ficar gravada no Canvas? Sim, senhor. Beleza. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta, algum questionamento? Elogios também, né? Porque é sempre bom. Não tá, excelente. Tem coisas aí que eu não sabia. Coisas não, tudo, né? Tudo, né? Foi muito, foi muito satisfatório a aula, viu? Tá de parabéns. É um excelente veterinário, um excelente fotógrafo, não, que eu não vi foto dele, né? Mas tá de parabéns, viu? Foi muito satisfatório, viu? Obrigado. Muito obrigado. Professor Nailson, né? Sim. Tipo assim, tá mais pra uma dúvida minha, uma curiosidade. É que recentemente eu descobri que tem um ninho de coruja no telhado da minha casa. De vez em quando elas ficam pulando, fazendo zoada no meu telhado. O que eu posso fazer? Olha, infelizmente a gente tem um certo problema aí com os órgãos ambientais. Porque qual é a tua cidade? Icó, Ceará. Icó. Pronto. No Ceará, eu posso estar enganado porque já tem, sei lá, 7 anos que eu não moro mais no Ceará, mas até onde eu sei a gente não tem nenhum CETAS, nenhum centro de triagem desses animais aí no Ceará. O IBAMA também é um pouco complicado, então
O ideal seria fazer o acionamento da Polícia Ambiental, do IBAMA, do ICMBio, para, caso seja necessário, no caso, tem essa certa, como eu posso dizer, esse incômodo, fazer a retirada desses animais, tentar deslocar para outro local, tentar fazer ver a melhor saída possível. O ideal seria esses órgãos ambientais fazerem isso. Mas como não tem, é um pouco complicado. O que tu pode fazer, que seria minha dica pessoal. Conviver. Não, tem só um pouquinho de paciência, espere esses filhotes atingirem a idade, saírem do ninho e tenta fechar esse local. Porque geralmente, quase certeza, isso deve ser coruja de igreja, que é a suindara, a rasga-mortalha. E aí elas gostam muito desses locais para fazer o ninho. Então, espera um pouco, os filhotes vão começar a sair do ninho. Quando não tiver mais ninguém ali dentro, aí tu coloca uma tela, arruma um meio de fechar. Felizmente, como nenhum órgão ambiental faria esse trabalho, a gente tem que improvisar um pouco. Vitória falou da calopsita, eu tenho uma calopsita aqui também. Já fica aí a dica de legislação pro projeto de extensão de vocês, viu? Show. Mais alguém? Aqui em casa, eu tenho um problema aqui em dois locais. É com o caboré de ouro, que chama, que é aquela corujinha pequenininha, né? A corujinha. Aí eu tô com um problema aqui. Uma área que eu vou fazer, é uma área que é uma caiçara onde eu boto minha cabra para dormir. Aí essa área eu vou fazer uma plantação de palma nela. Cara, e tem um ninho, há muito tempo tem um ninho desses caboré lá, buraqueiro lá. Aí, e outra na parede do açude. Esse da palma, eu vou conservar, dá para me deixar, dá para mim fazer o consórcio, o caboré com palma. Deixa só um cercadinho ali. Exatamente, até assim nas entrelinhas a gente pode deixar ele lá, né? Não mexer nele. Mas aí na parede do açude, cara, não tem como deixar. Eu não sei quando é que tem filhote sai, nem nada. Vai ser um negócio sério, mas eu vou ter, porque senão eles arrombam a parede, eles saem de um lado do outro a parede do açude. Aí não tem como eu deixar. Eu tô evitando, mas eu tô correndo o risco de perder meu açude em um inverno. Né? Aí infelizmente eu vou ter que tirar eles, não tem como não tirar, né? Essas espécies que fazem ninho em barreiro, nessas paredes, geralmente a gente tem duas aí que é mais comum, que é o martim pescador, que é essa ave piscívora, e o rapazinho dos velhos. Esses são nomes populares. A época de reprodução geralmente é agora no final do ano, coisa de setembro, outubro. Então tu poderia esperar um pouco passar e ver ali mais ou menos se não tem ninguém, e caso realmente seja necessário, faz a retirada e tenta acionar um órgão ambiental, IBAMA ou uma polícia ambiental. É um pouco complicado, mas... Vou ver essa questão. Mas o do caburé é show, pelo menos deixa só um cercadinho ali, deixa a árvore dele, deixa um negocinho que dá. Vou fazer o consórcio. Pessoal, mais alguma pergunta ou observação? Tudo certo? Então, Nailson, gostaria de lhe agradecer imensamente, de lhe parabenizar pela sua fala. Eu já sabia que iria ser maravilhoso, né? Eu já sabia que... Enfim, eu já sabia. Tudo que eu falar aqui vai ser exagero. Eu sou todo orgulho de você ter sido minha cria e de você estar com minhas futuras crias aqui. E lhe agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pelas suas palavras. E dizer que eu sou muito orgulhoso de ver o profissional que você se tornou. E, enfim, era isso. E à noite tem mais, né? Então, agradecer em nome da turma, agradecer em nome do Centro Universitário do Vale do Salgado, a sua presença e a sua colaboração na formação dessa turma. Acredito que todo mundo tenha gostado, todo mundo tenha aprendido alguma coisa, todo mundo tenha feito o link da nossa disciplina de alguma forma com as coisas que você trouxe aqui. Então, muito obrigado pela sua fala, pela sua generosidade e pelas suas palavras, tá certo? Imagina, eu que agradeço, que eu não consigo nem descrever, a pessoa fica nervosa assim, porque há um tempo atrás eu era o gordinho que ficava no canto da sala perguntando as coisas, hoje em dia é um pouco diferente, então
Fico muito feliz de ter lhe tido como professor, como inspiração, e eu espero que logo, logo, assim que isso passar, eu vou para Mauriti e a gente vai tomar uma cervejinha, vai bater um papo e vai conversar. Ou então eu vou pra Belém, besta. Aí a cerveja na Amazon Beer é por minha conta. Égua. O égua eu já peguei daqui. Égua, já Nossa, pegou o Amazon égua. Beer, tá. Para pai Já peguei o d'égua, égua né? daqui. Pai d'égua. Maninho, o negócio do maninho, né? Maninho. Maninho. Algumas coisas eu não peguei, eu prefiro não pegar, mas o égua eu peguei. Pronto, então, um abraço, ainda que virtual, muito obrigado mais uma vez e à noite a gente se vê, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom restante de aula para vocês. Valeu, Nailson. Vamos continuar aqui a nossa aula. Alô, meu patrão. Viu, Ramon? Oi? O que, Ana Clévia? O quê? Tá vendo não aí, Stephanie? Eu lá ali, ó, rico. Inveja eu tenho de Ramon, meu amor. Viajado só quem é. Oxe, você devia estar falando era da palestra, não era de minhas viagens, não. Mas não se preocupe não, que ainda vai ter mais. Eu nem viajei esse ano ainda. Cadê? Quem foi que falou mal de mim aqui? Eita, Pia, Stephanie. Qual é, Stephanie, o lugar dos teus sonhos? Eu sou fascinada pela Argentina. Ah, Buenos Aires, especificamente, onde você foi? voltaria 500 vezes. Voltarei, aliás, 500 vezes para aquele lugar, porque é fascinante. Mas depois vamos falar das viagens. Mas é, assim, um dos destinos que mais me encantou. Mas vamos lá. Então a gente, para terminar as nossas discussões sobre biofísica, nós ainda temos a tensão superficial que está dentro de um subconteúdo que a gente vai estudar, que são os fenômenos de superfície. Porém, a gente já viu quando a gente estava estudando a água, né? A gente já viu a tensão superficial e a capilaridade, que são duas propriedades da água. Então a tensão superficial é a força que deve ser feita para a penetração de um objeto em superfície líquida. Então, quando a gente estava estudando lá a água anteriormente, nós vimos que quimicamente ela tem um formato de um tetraedro, né? De um hexaedro. Então, isso faz com que as moléculas de água elas sejam muito mais coesas, elas tenham muito mais união entre si, formando uma pequena película, né, que a gente conhece como tensão superficial. Nos exemplos que a gente tem aqui no slide, a gente tem uma moeda e um inseto que não conseguiram ter força o suficiente para romper essa película. Então nós dizemos que a tensão superficial é um fenômeno de superfície exatamente por isso. Porque por conta da coesão da água e da maioria dos líquidos, da coesão dessas moléculas, forma-se uma pequena uma película que precisa ser rompida, ok? A gente tem uma outra grandeza derivada que é a frequência, né? A frequência com que determinados fenômenos biológicos ocorrem. Frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, quando eu digo, vamos supor, o coração humano normalmente bate 72 vezes por minuto. Eu estou falando de frequência, né? A cada minuto, o coração vai ter 72 batimentos. Então, a frequência é um fenômeno biológico repetitivo em função do tempo. A unidade de medida é o Hertz. Então, quando você vai interpretar um eletrocardiograma, por exemplo, essas frequências de batimentos cardíacos elas são dadas em Hertz. Então, como exemplos, nós temos medir a frequência cardíaca, os ciclos respiratórios, as ondas cerebrais, os movimentos peristálticos, dentre outros. E aí nós temos as grandezas escalares, não vamos nos aprofundar aqui. E no caso, a grandeza escalar é uma grandeza determinada apenas por um valor numérico. Então, o carro se move a 100 km por hora. Pronto, eu só disse o valor numérico, certo? A temperatura, a área e o volume também são grandezas escalares. 36 graus, 2 metros por segundo, 3 litros. Então, todas essas são grandezas escalares porque eu só apresento um número. A partir do momento em que eu apresento um número e uma direção, por exemplo, ou um sentido, essa grandeza passa de escalar para
vetorial. Então eu tenho que essas grandezas vetoriais são grandezas que, além do módulo, é determinada por uma direção ou sentido. Um carro se move na direção horizontal da esquerda para a direita a 100 km por hora. Então vejam que, além da informação da velocidade, eu coloquei a informação do sentido, certo? Então, do sentido, da direção. E aí eu pergunto, entenderam, crianças? Aí olha a cara das crianças. Eu vou usar memes agora para dar aula para vocês. Professor Tiago. Professor né? Tiago, a cara dele é os memes. Tiago dos memes, né? Aquariano é assim mesmo. Entenderam, crianças? Criança? Eu odeio física. Não, mulher, Vou para fazer- com isso. Eu odeio física RT. RT, Matemática. Não, mas nós não estamos falando necessariamente de física, né? Porque não vai ter cálculo. Não, mas eu vai ter entendi o que aquelas você coisas quis todas. explicar. Entendeu? Pronto. Sim. A cara dessa mulher aí, menino. Como é, Lucivan? Se eu perguntar, eu vou fazer a cara dessa mulher. Menino. Pronto, aí no final, no final nós vamos cantar essa musiquinha. Certo? Arrocha, Eulália. Canta, Eulália, a Vai, música. começa aí. Canta, Eulália. Tô fora. Me dá um Bom. ponto, eu canto. Canta, Lucivan. Vai me E dar o um outro? Vai, dá. Vai. Mas vocês conhecem a música, né? Conhecem, com certeza. Bom, Quem pessoal, não conhece essa música, amor? quem não conhece, né? Bom, pessoal, então, o nosso conteúdo era esse. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra, que vocês tenham gostado da fala. Foi pensando exatamente nessa contextualização da nossa disciplina que eu pensei nisso, e também para vocês começarem a entender desde o primeiro semestre do curso o quão diversas são as áreas de atuação de vocês e o quanto que vocês podem, como é que eu digo, se espalhar, né? Dependendo da vontade, dependendo das especializações, dependendo enfim, dos incentivos que vocês venham a ter. Então eu espero que vocês tenham entendido a proposta, né? Espero do fundo do coração que tenham gostado, porque foi pensado com muito carinho para vocês. Como vocês sabem que a gente pensa em tudo com muito carinho para vocês. E é isso, o nosso conteúdo era esse. Eu vou deixar somente o exercício de casa. Tem só um vídeo, deixa eu ver aqui no Canvas. De material de hoje tem pouca coisa. Vocês já viram a aula no Canvas? Eu vou deixar só. Eu comecei. Eu vou deixar só um. Eu vi, tem pouquinha coisa mesmo. Pronto, tem pouca coisa, pouco material complementar. Como eu sei que vocês não veem o material complementar que eu deixo, então eu estou começando a deixar pouco material complementar para vocês. O exercício de casa é apenas um caso clínico. Eu vi que na aula passada acho que 3 alunos fizeram. Mas como a resposta é bem pequenininha e como é bem simplesinho, vocês vão fazer de novo, os 3 que fizeram, que eu não me lembro mais quem foi. Porque eu precisei apagar a tarefa da semana passada para colocar nessa. Tá bom? E o prazo de entrega Tá bom. Oi? Só que quando você vai olhar lá nas tarefas, tá como se tivesse as 2 tarefas ainda com o mesmo caso clínico. Não, Eu fui enviar a minha, aí eu vi. Pois aqui ela não existe mais, ó. Ó, deixa eu projetar o meu Canvas aqui para vocês. Para vocês verem como é que tá. Deixa eu parar de gravar.